Boa noite, seja bem-vindo à terceira edição do Estado Crítico. Já sabe que durante a próxima hora e meia estaremos aqui para debater as questões que dizem respeito à atualidade. Como sempre, temos connosco Hilda Figueiredo, também Eduardo Vítor Rodrigues e do meu lado esquerdo Afonso Oliveira, hoje sem João Teixeira Lopes ao lado, que infelizmente não nos pode acompanhar nesta terceira edição. Hoje, o nosso primeiro tema, vamos falar aqui de políticas sociais na região norte. Eu vou começar pela Hilda, já que o PCP defende a criação de um plano de emergência para a região. Em que é que consiste este plano, Hilda? Bom, é um plano que tenha em conta a gravidade da situação que estamos a viver, não só no país, e é evidente que o agravamento do desemprego, o empobrecimento geral da população se está a sentir em todo o país, mas aqui no Distrito do Porto há algumas particularidades que tornam ainda mais dramática esta situação. Em primeiro lugar, porque o desemprego é muito elevado, aqui em média ultrapassa os 20%, mas também porque o empobrecimento devido a salários muito baixos, devido a pensões de reformas também muito baixas, devido inclusivamente a uma população que não tem acesso sequer a subsídio social de desemprego ou subsídio de desemprego e tendo em conta que aqui no Distrito do Porto se situa um terço das pessoas que são beneficiárias do rendimento social de inserção, o que logo à partida demonstra como é uma região, uma zona com rendimentos muito baixos. Então, acrescendo a isto uma falta de equipamentos sociais, de apoio à infância, de apoio à terceira idade, de apoio às famílias. Nós temos, em média, nas diversas valências, médias inferiores à média nacional e, em algumas mesmo, fica-se por metade da média nacional, como é o caso dos lares para a terceira idade. Mas seja em creches, seja em centros de ocupação de tempos livres, seja também apoio, centros de dia, apoio aos idosos e apoio domiciliário, etc. Nós temos médias muito inferiores à média nacional. Eu não estou a falar só da cidade do Porto, estou a falar do Distrito do Porto. Em alguns concelhos, então, é assustadora esta situação. Mas que três medidas de imediato e urgentes. Criar outras infraestruturas e equipamentos, adaptar alguns para apoios sociais. Mas, em segundo lugar, naturalmente que a melhoria dos salários e das pensões e reformas é uma questão essencial. Também o agravamento dos despejos que estão aí, o que exige uma revogação desta lei, da autêntica lei dos despejos, porque estão a surgir imensos casos. Estão a surgir imensos casos de cortes de água, de cortes de eletricidade. Há dias disseram-me que ali só num dos bairros aqui da cidade, enfim, 64 famílias estavam sem água, tinha-lhes sido cortada, em alguns casos até com apoio da polícia, etc. Estou a falar da cidade do Porto. Bom, mas este drama está a multiplicar-se aí em diversos concelhos. Portanto, é necessário fazer um levantamento imediato e rigoroso destas situações e tomar as medidas necessárias. Mas que agentes é que podem convergir para que aconteça seja feito? É evidente que um plano de emergência tem que ser assumido pelo Governo nas suas diversas componentes, mas tem que ser também depois consensualizado com com autarquias, com empresas que intervêm no terreno, como a EDP, etc., para evitar uma autêntica tragédia que a curto prazo se pode verificar aqui na região. Crianças que estão a sair das escolas e de equipamentos porque não têm as famílias não têm dinheiro, por exemplo, nas creches para pagar a sua parte e a Segurança Social se recusa neste momento
a completar aquilo que falta. O mesmo acontece depois em situações de saúde com as taxas moderadoras, mas não só, podem dizer assim, mas quem tem baixos rendimentos não paga a taxa moderadora. O grande problema é que de repente uma pessoa fica sem lhe pagarem na empresa salários em atraso. Às vezes nem é desempregada. E nem sequer tem formas de provar isso. E a burocracia aumentou de tal modo, como por exemplo para a atribuição de rendimento social de inserção, que não conseguem provar as situações e como não conseguem provar, não recebem nada. Os técnicos, por muito boa vontade que tenham, têm que cumprir, porque o atual governo agravou toda uma burocracia e regulamentação que exige milhentos documentos, milhentos processos que as pessoas às vezes nem sequer têm condições para lhe dar resposta e depois têm que ir para verificação superior. Pode demorar meses. E as pessoas até lá, as pessoas ficam com dívidas sem receberem acumuladas. nada, dívidas acumuladas, as crianças sem poderem pagar transportes, por exemplo, os idosos para irem sequer ao centro de saúde, mesmo que não tenham que pagar a taxa, sem poderem ter dinheiro para pagar a sua parte na medicação, que por sua vez em muitos medicamentos aumentou a sua comparticipação. De facto, estão a agravar-se aqui assustadoramente aos milhares e milhares e milhares de situações destas, o que pode dar a curto prazo uma situação explosiva se não se tomarem medidas imediatas. Mas também podíamos falar dos pequenos comerciantes antes de irmos ao e comércio, industriais que estão ouvir aí o Eduardo Vítor situação. Rodrigues. Esta situação explosiva que aqui a Hilda nos está a falar pode resultar em quê, Eduardo? Olha, antes do mais, eu acho que temos que imputar as responsabilidades devidas a quem não tem feito a sua parte. E, independentemente de nós percebermos que o diagnóstico é muitíssimo mais abrangente do que a mera questão de gravíssima situação em que vivem neste momento os cidadãos e que tem que ver com um processo de desestruturação de tecido empresarial que não foi acompanhado de uma atenção devida por parte dos poderes públicos naquilo que seria uma intervenção programada, estruturada na transição que o Norte tem vindo a sofrer e que, por exemplo, não teve a mesma atenção que teve a bacia de Setúbal, por exemplo. Portanto, se esquecermos um bocadinho o diagnóstico que tem que ser feito, há que questionar porque é que algumas das organizações que deveriam estar no terreno e de forma articulada a antecipar os problemas e não a responder-lhes, estiveram de braços cruzados este tempo todo. Eu dou-lhe o exemplo, falava a Hilda Figueiredo do Porto, o Porto só há 2 ou 3 anos é que iniciou um processo lento e tímido de implementação da rede social, que é um quadro institucional que está legislado desde 1997. E isso resulta dos municípios, que consiste em organizar numa base municipal, numa lógica municipal, aquilo que são as múltiplas instituições que estão no terreno. Muitas vezes a duplicar trabalho e muitas vezes com recursos a serem relativamente desaproveitados, desde logo porque duplicados. E que tem uma importância enorme naquilo que é, em primeiro lugar, o diagnóstico, depois aquilo que é o planeamento da intervenção e depois a avaliação da própria intervenção. Ora, a segunda cidade do país demorar 12 ou 13 anos para implementar o modelo de rede social que tem sido tão importante em múltiplos outros municípios como instrumento de recapacitação das instituições e de resposta às realidades, deixa depois desamparados os cidadãos, não porque eles não estejam já desamparados, mas porque em cima disso ainda temos uma desorganização institucional e uma desresponsabilização institucional. E esta rede pode evitar o quê? Esta rede, desde logo, pode começar por perceber quais são os territórios de exclusão e os territórios mais vulneráveis dentro do município e depois pode levar à programação de iniciativas que sejam até supramunicipais. Agora, desde logo, impede uma coisa. Impede que haja um discurso relativamente populista, como aquele que o Dr. Rui Rio tem feito, que é dizer que isto não é nada com ele e que o problema se situa no governo e o governo que resolva. E nós sabemos muito bem que não podemos invocar o princípio da subsidiariedade
utilizada apenas quando nos convém. Em muitos dos problemas que nós temos no terreno, a dimensão municipal e a organização institucional no município é absolutamente central e é, aliás, cada vez mais uma prioridade que os municípios têm que assumir. Agora, no que diz respeito ao diagnóstico, eu penso que basta olhar para os dados, não é uma questão de opinião, basta olhar para os dados e perceber a vulnerabilidade do Norte, do Distrito do Porto em particular, mas do Norte em geral. Mas o que é que tem faltado? Esta é uma região tipicamente industrializada, com produção, uma região que exporta. Então o que é que está a faltar à região? Nós estamos num processo de transição, num diagnóstico absolutamente sincrónico. É verdade que estamos neste momento no topo das exportações no Norte, temos até importantes símbolos como a Bial, enfim, importantes símbolos daquilo que é a inovação, a tecnologia. Mesmo nas indústrias criativas. Exatamente, portanto, temos aqui uma série de fatores importantes, mas para já estes fatores não conseguem resolver aquilo que é o impacto brutal da desindustrialização, uma desindustrialização de mão de obra desqualificada e barata que ocorreu em algumas zonas da região norte, olha, o Val do Ave, por exemplo, e depois uma ausência dos poderes públicos naquilo que é a compreensão da sua necessária intervenção nestes momentos de transição. Porque depois isto tem acoplado a uma série de questões. Os baixos salários na região norte não resultam de termos empresários mais miseráveis que gostam de pagar menos aos trabalhadores. Porque é verdade que, em média, nós temos mais baixos salários no norte. Mas quando comparamos os salários por nível de atividade, por zona, por atividade económica propriamente dita, a redução é muito menor. O que explica os baixos salários em média na região norte, mais baixo do que no resto do país, é que na região norte estão concentrados, de facto, importante tecido industrial, etc, etc, mas é um tecido industrial desqualificado e que viveu durante muitos anos numa lógica de desqualificação associada a baixos salários. Ora, quando temos um processo de transição no calçado, onde há sucesso evidente, mas não compensa as perdas. No têxtil, onde há algum sucesso, mas não compensa as perdas. Ora, o que é que se exigia aqui? Exigia-se aqui alguma intervenção, para mim, mais importante do que tudo, uma intervenção preventiva, porque toda a gente sabia, há 20 anos esta parte, toda a gente sabia que o processo de integração na Europa, o processo de globalização das economias, de abertura de mercados, iria agravar as já grandes dificuldades de competitividade que estes setores tinham. E, portanto, o Norte é mais vulnerável porque nós deixamos andar o processo de reconversão económica que o Norte viveu sem uma atenção especial, repito, como teve, por exemplo, a bacia de Setúbal e com uma importância com resultados como agora se vê. E depois só uma nota que me parece também aqui relevante. E que não pretendo que seja uma nota de caráter populista, mas que eu acho que é uma nota que verdadeiramente explica algumas das nossas debilidades. Genericamente, o afastamento ao centro do poder é em si mesmo um fator de debilidade para as regiões. Ora, o que tem acontecido em Portugal, e não tem que ver com este governo, tem que ver com uma tendência estrutural que se tem verificado nas últimas décadas, enfim, é uma progressiva centralização de uma série de equipamentos e de serviços. Estava a falar da regionalização como eventualmente essa será a saída? solução, mas do ponto de vista do diagnóstico, a verdade é que nós temos perdido poder. Olha, eu dou-lhe só um exemplo. Eu até admito que, do ponto de vista abstrato, veria com bons olhos um encerramento, por exemplo, dos governos civis. Mas o problema deste tipo de medidas, que à partida até poderão ser lógicas, esbarra no seguinte, é que quando começamos a encerramos tudo o que é fora de Lisboa e em Lisboa ficamos com a concentração. Lisboa e Val do Tejo têm um nível salarial maior, porque vivem daquilo que é o peso brutal da administração pública totalmente concentrada, com níveis de qualificação maiores, e que depois serve de atratividade para um processo migratório, que já não é um processo migratório para o estrangeiro, mas é um processo de êxodo rural e urbano para Lisboa. E, portanto, isto tem que ser contemplado, e aqui há medidas que são medidas de caráter estrutural. Agora, não impede
que nós olhemos para os planos de emergência, que são muito importantes para responder a questões imediatas das populações. Mas temos que acoplar a isto uma estratégia de desenvolvimento, porque senão, inevitavelmente, acabaremos por chegar a um momento em que o plano de emergência se reproduz ele próprio. Um plano de emergência faz todo o sentido se depois houver uma alavancagem para crescimento. É isso, Eduardo Vítor. Deixe-me ouvir primeiro o Afonso, não já em relação ao plano de emergência, mas isto que o Eduardo Vítor Rodrigues estava a dizer é verdade. Nós, mais do que a cair para o litoral, estamos a cair para o litoral de centro. Isso dava uma discussão, dava quase um programa para falarmos sobre isto, porque a questão da centralização e da procura que as pessoas fazem em relação às grandes cidades é um fenómeno mundial, não é um fenómeno português. Hoje discute-se muito a questão da concentração nas cidades e prevê-se nos próximos 20, 30 anos muito mais, agora não sei se são 50%, mas já se fala em 60%, 70% de pessoas que viverão nas grandes cidades, grandes metrópoles. Portanto, quer dizer, tudo isto é uma discussão muito profunda, vale a pena, sinceramente, que este tema seja abordado num outro programa, que eu acho que é muito interessante e tem a ver com a forma como nós pretendemos viver nos próximos 50, 60, 100 anos neste planeta e de que forma que nós teremos o mundo organizado. Isso é um tema interessante que também se aplica em relação a Portugal, é evidente. Não é? Tem acontecido um êxodo, uma concentração nas grandes cidades. O Porto também absorveu, digamos, grande componente. Lisboa é um fator de atratividade pelas razões que foram aqui apontadas e concordo com a análise que foi feita. Realmente é uma capital, tem atratividade, tem centralizados grande parte dos serviços, os salários médios são muito mais elevados, enfim, há grandes fatores de atratividade que o Porto também tem em relação ao país, felizmente, não é? Felizmente que tem, ainda bem que o tem, senão era só apenas uma cidade, mas Lisboa tem muito mais do que isso. É um facto, isso é um facto, e também há uma litoralização, não é só uma questão só dos grandes centros, mas também o litoral está, digamos, a receber as pessoas que vêm do interior, que perde alguma atratividade. O que é uma questão que tem a ver muito com a coesão territorial e com as medidas que o país tem que pensar e refletir, e os poderes também têm que pensar muito nisso, as câmaras, o governo, todos nós, que medidas devem ser feitas para atrair pessoas para, digamos, para reorganizar o território. Agora, absolutamente, é isso mesmo. Agora, claro que isto é um fenómeno muito mais abrangente, muito mais global, não é uma questão localizada no país, digamos assim, vale a pena uma discussão aprofundada, sinceramente, à escala do mundo e à escala dos grandes países ocidentais, ocidentais e não só ocidentais, onde isso está a acontecer. Enfim, a China tem neste momento, por exemplo, grandes cidades a concentrar grande parte da população que vem com grande força para as grandes cidades. Mas a questão é se o centralismo faz com que, por exemplo, a região norte perca algum, não só protagonismo, mas algum... É verdade, eu acho que é verdade que havendo um modelo, não concordo com a questão dos governos civis, porque essa é uma questão, percebi a ideia, mas é uma questão, foi um exemplo, percebo. Mas os governos civis é um exemplo, em Lisboa também não há governos civis, não é? Portanto, mas eu percebo que o facto de não haver esta relação pode criar... Mas para esses governos civis não havia necessidade de os manter, portanto, acho que o facto de terem acabado não criou aqui nenhuma perturbação. Agora, a questão central, e que foi também já colocada pelo Eduardo, e penso que bem a este nível, depende dos planos de que estamos a falar, começa pelo processo de globalização. Quando há um processo de globalização e de abertura dos mercados internacionais, e o comércio internacional hoje funciona de forma quase, não totalmente, mas grande parte livre, digamos, no mundo, e com digamos, o crescimento de economias com grande dimensão, como a China, como a Índia, com grandes países, que estão com um crescimento muito grande. Quando nós pensamos no PIB mundial, e pensamos que há 10, 15 anos a repartição do PIB mundial na Europa tinha um grande peso, hoje a Europa reduziu essa fatia do PIB. Quase que é periférica. Reduziu, não é periférica, mas reduziu em grande medida. E essa redução está a acentuar-se. A Europa está a perder força ao nível daquilo que é a produção da riqueza mundial. Isto é um fenómeno que está a provocar problemas, quer dizer, não no país, está a provocar na Europa toda e, portanto, enquanto não houver aqui crescimento económico, tudo isto é muito difícil de gerir, não é? Todos já percebemos isso. Portanto, há uma escala internacional de abertura dos mercados que criou dificuldades. E o Norte, particularmente, teve, nos últimos 10, 15 anos, grandes dificuldades a este nível. Nós tínhamos uma indústria têxtil com muita força, concentração de mão de obra intensiva, com têxtil, calçado, mas a têxtil, particularmente aqui no Norte, enfim, a zona do Val do Ave,
Há um bocado foi falar também Ribadave, toda aquela zona de Famalicão, Barcelos, toda esta zona aqui era intensamente mão de obra intensiva no têxtil e perdeu-se grande parte do emprego a este nível. Foi quase uma inevitabilidade, é assim. É que neste momento também estamos a perder o Vale de Sousa, não é? Estamos a perder, contrário. Há outras, podem surgir aqui novas inovações, eu devo dizer, por exemplo, no Vale de Sousa, já que fala nisso, isto é um bocado difícil falar sobre todos os temas, mas eu há dias, por exemplo, estive a visitar, eu até aconselho que as pessoas vão visitar uma exposição muito interessante que está a decorrer em Paredes, por exemplo, que são Art on Chair, portanto as artes nas cadeiras. Absolutamente, que é uma ideia que eu acho que é muito interessante, tem a ver com a inovação, tem a ver com o envolvimento que o município, a Câmara Municipal também está muito envolvida neste processo e penso que bem, que o município pretende dar uma dimensão internacional, é a maior exposição de cadeiras naquela área no mundo que há, e que, digamos, levou a Paredes uma série de designers à escala, que todos nós conhecemos à escala internacional e mundial, e a ideia é criar inovação, criar capacidade de chegar a mercados. Eu acho que há um espaço para chegar a grandes mercados. Portugal é um país pequeno, é uma economia aberta, que sofre quando há dificuldades e quando há decréscimo, quando não há crescimento económico na Europa, nós sofremos muito. A Alemanha é um mercado grande para Portugal, por exemplo, a Espanha é o principal mercado que temos, com as dificuldades que temos. Ou seja, neste momento estamos com uma economia com grandes dificuldades porque a Europa não está a crescer. Mas quando Portugal integra a União Europeia, os políticos da altura, quer dizer, quem de direito e até os políticos de maior proximidade com estas economias mais regionais, porque que já não ponderaram estas coisas? Nós podemos ponderar tudo e devemos ponderar e devemos fazer uma força para que defender os interesses do país e da Europa. Estamos todos de acordo em relação a isso. Mas há circunstâncias que são, enfim, não diria que são inevitáveis. Nós devemos lutar. Mas temos que pensar o país uma escala da Europa e o país é um país pequeno. A abertura não foi apenas para as indústrias que existem em Portugal, também em Espanha, em França, enfim. Há aqui um processo de desindustrialização da Europa em algumas áreas que é muito, muito perigoso. Enfim, esta abertura dos mercados leva-nos aqui também a uma reflexão muito profunda. Se houvesse um bocadinho mais, se não fossem tão abertos estes mercados, mantínhamos aqui o processo industrial. É verdade. A abertura de mercados deu-se, e muitas vezes no Parlamento Europeu discutimos isto, porque isso interessa a grandes grupos económicos da União Europeia e toda esta integração capitalista da União Europeia é feita no interesse desses grandes grupos económicos. Quando se esteve aí no auge da desindustrialização no setor têxtil, eu própria tive a oportunidade de discutir com o comissário da época porque é que estavam a pôr em causa o acordo de multifibras, porque é que estavam a permitir desta maneira brutal a entrada de produtos não só da China, da Índia, de Paquistão, etc., da forma brutal que o fizeram, e ele dizia-me, pois a senhora diz-me isso lá dos países do Sul, mas eu tenho aqui os grupos económicos e o grande comércio internacional do Reino Unido, da Alemanha, a dizer o contrário, que nós temos, e eu tenho que ter isso em conta. Claro, e ele teve isso em conta tudo, contra sempre a indústria europeia, em benefício da indústria europeia do Sul, porque, como dizia também, por exemplo, o embaixador chinês, uma vez, num desses debates em Bruxelas, dizia, olha, querem nos vender 100 Airbus. 100 Airbus são 100 daqueles grandes aviões que eram produzidos em França. Bem, sabe quantos milhões de t-shirts é que nós temos que vender para a Europa, temos que mandar para a Europa para que levarmos os 100 aviões da França para a China? E lá disse um número astronómico. Ou seja, o que se fez nesta União Europeia em termos de tal abertura de mercados foi na defesa do interesse dos grandes grupos económicos e financeiros que existem países debilitados. A União Europeia... Por exemplo, está agora Portugal, a Grécia... Quer dizer... Claro, interessa-lhe para quê? Interessa, se não lhe interessasse não tinha chegado a este ponto. Interessa à Alemanha, enfim, aos grupos económicos e financeiros que dominam a economia da União Europeia. Interessou-lhes porquê? Porque assim pressionaram a criação do chamado exército de reserva de milhões e milhões de desempregados, a quem agora pretendem contratar por um preço muito mais baixo, os salários baixos. Em Portugal, e nós aqui em concreto no Norte, estamos neste momento com a aplicação de legislação onde se paga às pessoas, por exemplo, para as contratarem
para IPSS ou os chamados POCs para o trabalho nas escolas ou noutros sítios, pagando-lhe salários que não chegam a 300 euros por mês, ou então um complemento de 20% relativamente ao subsídio, o que é uma exploração já próxima da escravatura. E foi para isso que se quis criar este exército de reserva de desemprego para facilmente... Para baixar o preço da mão de obra? Para baixar primeiro o preço da mão de obra, os salários, desempregando imensa gente. E depois, em segundo lugar, impondo-lhes condições de trabalho, e em Portugal fez-se a alteração do Código de Trabalho, agora as pessoas até num feriado, como este do 5 de outubro, perderam os direitos na lei de exigir o cumprimento do pagamento duplo porque estão a trabalhar num dia feriado e não lhes querem pagar nada. Claro que estão aí muitos a lutar contra isso e a exigir o cumprimento do seu contrato coletivo. E bem, porque a lei não obriga os patrões a deixar de pagar os subsídios a que os trabalhadores têm direito pelo contrato. E muitos estão a lutar por isso. Bom, mas foi para isso que isto se fez. Foi para facilitar uma concentração, uma acumulação do capital, e por isso os grupos económicos estão aí a aumentar exponencialmente os seus lucros, à custa da destruição de um tecido produtivo das pequenas e médias empresas, porque os pequenos empresários, e a maioria em Portugal são pequenos e médios empresários, também estão a sofrer com esta situação que serve interesses dos grandes grupos económicos. E o que é inadmissível é que um governo português, onde a maioria do nosso tecido empresarial é pequeno e médio, esteja a servir interesses dos grandes grupos da Alemanha, da França, do Reino Unido e não de Portugal. Isso é que é inadmissível. Antes de mais, eu quero ver esclarecida esta situação. A quem é que interessa ter países debilitados neste momento e se Portugal está condenado a ser a cauda da cauda da Europa? Não, esta teoria conspirativa que vem sempre... Não é conspirativa, é a constatação da realidade. Eu ouvia com muita atenção, interrompeu-me e muito bem. É assim, esta teoria não faz sentido, não é? Quer dizer, não há aqui nenhum interesse. É evidente que há sempre interesses internacionais, cada um defende os seus interesses, as empresas também defendem os seus interesses. Agora, a abertura dos mercados é um processo internacional, não é apenas da Europa. Aliás, a Europa está a perder com este processo. Não me parece que esteja a ganhar. É evidente que há grupos que ganham com isto, mas a abertura dos mercados também beneficiou países que queriam vender para a Europa. Na China, na Índia, enfim, todos esses países também querem vender. Cria-nos um problema, mas cria riqueza noutros pontos do mundo. Não há aqui só uma teoria conspirativa de beneficiar grandes grupos económicos. A Europa está a perder com este processo. Não estou a ver onde é que estamos a ganhar com este processo. Portugal, evidentemente, que perdeu com esta questão. Não é? Mas, felizmente, agora temos que olhar para o futuro, não vamos agora falar no passado só, felizmente que as empresas portuguesas, e é isso que eu um bocado estava a dizer quando fui interrompido, e muito bem, as empresas portuguesas estão a ser capazes de inovar. Dava há um pouco este exemplo de Paredes, dava o exemplo do calçado, já falámos aqui, também já foi aqui referenciado, com uma capacidade de inovação muito grande. A têxtil, que mais recentemente tem conseguido também surgir com novos produtos no mercado internacional e, portanto, está a haver inovação. A grande questão, essa é a questão central, e penso que era a questão um pouco desta nossa conversa, nosso debate, é que não está a ser possível criar emprego ao nível que devíamos ter, antes, pelo contrário, está a haver um processo de destruição de emprego. Há emprego que está a ser destruído e, portanto, a economia, não havendo crescimento económico, não está a ser possível criar emprego. E então passamos para um outro patamar da nossa conversa, se me permite, que é de que forma é que o país pode reagir perante estas circunstâncias. Claro que o Governo, desde o início, anunciou um programa de emergência social, que foi anunciado, com várias medidas pensadas para apoiar as pessoas que mais dificuldades têm, e é esse o trabalho que o Governo tem que fazer. Aliás, se virmos, já foi falado também aqui na última nossa conversa, o peso da área social no Orçamento de Estado é muito forte, houve um crescimento muito forte de transferências para as pessoas. Quando falamos em que houve um déficit na área social, estamos a falar que houve um crescimento
até acima do que era esperado, transferências para as pessoas que estão com mais dificuldades. Subsídio de desemprego, foi agora aqui falado do rendimento social de inserção, várias áreas estão a ser apoiadas. Agora, a ideia do Governo, e penso que bem, é não deixar, e penso que bem, é preocupar-se muito fortemente com as pessoas que têm dificuldades. Dou um exemplo concreto. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isto. Mas é preciso olhar para o futuro, ou seja... Estou a falar do futuro, vou falar do passado. Como é que se vai criar aqui, como é que se consegue criar mais emprego em Portugal? Não é possível criar emprego por decreto, nem criar crescimento económico por decreto. Não é? Mas há muitas pessoas que ultimamente andam a falar, até excessivamente, na minha opinião, e falam que isto só lá vai com crescimento económico. Estamos todos de acordo em relação a isso. Mas como é que se faz? Estamos todos de acordo. Pergunta às pessoas que permanentemente falam nisso. O que eu estou a dizer, claro que se faz, que se pode fazer, mas num período em que estamos a viver, e que não é, temos que relembrar isto, estamos a viver, em que é necessário tomar medidas difíceis, sacrifícios para as pessoas, que é preciso, que temos que cumprir os programas internacionais, temos que cumprir com os nossos acordos internacionais, em que é preciso garantir financiamento da economia portuguesa, que não temos financiamento, não é possível haver crescimento económico. Agora, é possível tomar medidas que potenciem essa relação. Como é que é possível fazermos isto? Apoiar as empresas, claramente. E acho que aí, se falarmos um pouco nisto, acho que é interessante falarmos também nesta área. Apoiar as empresas. De que forma? Os quadros comunitários de apoio virados para as empresas. Aí sim, o governo português, tanto quanto possível, penso que o estará a fazer, deverá, mais ainda, se isso for possível, não é? Junto da União Europeia, obter formas de financiar as empresas. Só as empresas portuguesas, os empresários portugueses, nas suas empresas, é que podem criar emprego. Não é o Estado que compete criar emprego. E, portanto, eu acho que apoiando as empresas, fomentando o apoio às empresas, em alguns setores mais fortemente exportadores, por exemplo, mas não só os exportadores. Não pensemos só... Aliás, não são só os exportadores que criam emprego. A grande parte das empresas portuguesas não exportam sequer. E, portanto, são áreas muito importantes para o emprego em Portugal. E, portanto, eu acho que é fundamental apoiar as empresas, criar condições para que a banca também financie as empresas quando isso for possível, e deve ser feito tanto quanto possível. E há aqui um dado fundamental, que não podemos fugir disto. Nós temos que fazer o reajustamento das finanças públicas em Portugal, sem dúvida, tanto quanto possível, tão rapidamente quanto possível. Não temos cá o apoio internacional que temos. Não sei quando é que será possível isto, mas está programado mais 2 anos em que a Troika nos está a apoiar. Não há interesse nenhum nós termos em Portugal a Troika a apoiarmos, o FMI a apoiarmos. O ideal era não termos, se fosse possível, mas não é possível. E, portanto, tão rápido quanto possível, ficarmos senhores de nós, digamos assim, não é? E logo que haja crescimento económico, é possível criar criação de emprego. Agora, o cenário que aí vem à frente, não podemos criar falsas expectativas às pessoas, nem esperanças excessivas, porque o cenário que vem aí à frente é um cenário um pouco difícil. Olhar para o caso de Espanha, que é um grande comprador, digamos, dos nossos produtos portugueses, no estado em que está neste momento a economia espanhola. E, portanto, o que aí vem não é nada fácil. Eduardo Vítor Rodrigues, sem ser um apoio... que se tem que mudar isto só perguntar isto, Hilda. Sem ser um apoio mais financeiro às empresas, de que forma é que se pode dar apoio às empresas, mas não financeiro, com ideias novas? Isto também tem de partir, por exemplo, pelos municípios? Como é que é? Sim, eu responder-lhe e depois gostava de deixar 2 notas de caráter mais global, mais conceptual, porque esta é uma discussão muito importante demais para... A resposta à sua pergunta. O crescimento económico, eu aliás agora já me sinto mais tranquilo, porque com o Afonso a apoiar, a defender o apoio direto às empresas, eu acho que o próprio liberalismo começa a estar em risco de colapso. Mas tirando a piada. Diga isso porque não me conhece. Tirando a piada. Que sempre pensei isto. Não, estou a brincar, naturalmente. Agora, a questão do apoio às empresas pode fazer-se sem este modelo de transferência de dinheiro e de verbas. Eu dou-lhe um exemplo muito claro, que tem aliás sido um ponto de grande enfoque político do próprio Partido Socialista quando defende o crescimento económico. E onde se verifica uma inércia, tanto quanto me é dado saber, onde se verifica uma inércia absoluta deste governo, que é na possibilidade que teve e que não está a aproveitar, de reprogramar as verbas do CREN que ainda sobram para domínios que eram domínios passíveis de criar emprego, como por exemplo a reabilitação urbana. Repare, o governo lavra aqui num equívoco do meu ponto de vista. Parte do pressuposto da teoria da tábua rasa, ou seja, é possível fazer a transição económica do país demolindo o que existe
para depois começar a construir. Ora, aquilo que é evidente é que, enquanto este modelo for prosseguido, aquilo que você vai ter aquilo que se chama agora uma espiral recessiva, não é? É um círculo vicioso que vai acabar por jamais conseguir criar crescimento económico suficiente para resolver os problemas das contas públicas, porque ainda, como se viu semana passada, a Segurança Social começa a colapsar, não porque o Governo esteja a transferir mais, e esse é o equívoco. Está a transferir, é? Não está a transferir mais. Está a transferir globalmente mais, mas as pessoas estão a receber menos. O problema é que o déficit da Segurança Social começa a prestar... Mas também é porque há mais pessoas porque há muito precisar, mais pessoas a precisar. Veja-se o que aconteceu ao rendimento social de inserção. Permita-me só interrompê-lo para dizer o seguinte, que a afirmação foi minha, e portanto as notícias são que 5,7% de transferência das prestações sociais. Eu não disse que não. Estamos a falar de 50 milhões de euros. Eu não disse portanto, que não. Há um esforço maior do Orçamento de Estado para... Há um esforço maior do Orçamento de Estado, com um impacto muito menor nas pessoas, que em termos líquidos estão a receber muito menos, porque esse esforço não faz contrapeso, não contrabalança aquilo que é o aumento brutal das pessoas em necessidade. Estão a precisar neste momento E o exemplo do RSI é absolutamente sintomático. Ou seja, você neste momento está a gastar basicamente o mesmo que gastava e as pessoas estão com uma redução que em alguns casos vai para metade do que recebiam. Portanto, as duas coisas são verdade. Agora, nós não podemos esconder que ao mesmo tempo que o Estado está a fazer um esforço maior, as pessoas estão numa situação pior e estão a receber menos. O que implica dizer que não pode haver aqui modelo de tábua rasa. Ou seja, o Governo percebe, e todos nós percebemos, eu acho que isso é pacífico, independentemente depois do diagnóstico que possamos fazer sobre as razões, o Governo percebe que nós estamos neste momento numa fase de transição, que os nossos próprios mercados prioritários estão com alguma recessão, o que atrofia a nossa própria exportação, sobretudo para aquilo que eram os nossos mercados tradicionais. Felizmente temos encontrado mercados alternativos, mas isso não resolve o problema do consumo interno e das micro e pequenas empresas que viviam muito para o mercado interno. Resolve o problema das exportadoras. Ora, o que é que aqui era fundamental? Era não esperar que o país se reconverta para encontrar soluções para as pessoas que estão a ficar neste momento numa situação de desemprego. Por exemplo, no domínio da construção civil. Porque não é possível, num curto espaço de tempo, fazer esta recalibragem dos cidadãos. A solução é fazer uma transição o mais tranquila possível, aí sim com investimento público. Mas não é um investimento público apenas keynesiano, dito em abstrato. É operacionalizando alguns instrumentos que o Governo tem ao seu dispor. E mesmo que... Quero dar um exemplo concreto. O exemplo que dei da reprogramação do CREN e da reabilitação urbana. E o segundo exemplo, que é particularmente relevante. Eu não sei se terei informação diminuta, mas a ausência a um ano do novo quadro comunitário, a ausência de discussão e de debate político que se tem feito sobre o novo quadro comunitário e esta espécie de silêncio em que o Governo está ancorado é angustiante, porque aquilo que nós podíamos encontrar era na reprogramação do CREN uma saída para as milhares de pequeninas e médias empresas de construção civil que davam emprego localmente, eram muito importantes para o emprego local, para o emprego de gente desqualificada, mas que eram importantes, que fecham, atiram pessoas para o desemprego, pressionam a Segurança Social nas suas múltiplas valências e não resolvem o problema central, que é o crescimento económico. Porque você passa a ter uma pressão maior na Segurança Social e não tem receita pelo lado da receita. Agora, depois havia duas coisas que eu gostava de dizer, mas acho que uma questão de... Permita-me só, se me permite só um comentário em relação ao isso. É que esse tipo de política, eu compreendo o que está a dizer. Para já, em primeiro lugar, o CREN está a ser reprogramado e foi reprogramado e está a ser afetado à economia, digamos, montantes que estavam no limbo, digamos assim, não é? Portanto, neste momento está a ser reprogramado e a ser aplicado na economia. Em segundo lugar, uma das questões que ele levantou, que foi um pouco a política que o governo anterior, José Sócrates, fez, estou-me a lembrar perfeitamente disso que está a dizer. Eu concordo perfeitamente que deve haver uma política para a reabilitação urbana. Estamos de acordo em relação a isso. Não acho é que isso resolva o problema do país, nem resolve o problema do crescimento. Nada resolve o que quero dizer é o seguinte, essa política, essa foi a política seguida pelo anterior governo. Por exemplo, no caso da Parque Escolar, para dar um exemplo muito claro, muito concreto, foi um exemplo de que havia necessidade de investir na economia, com dinheiros públicos,
para dinamizar a economia. Compreendemos isso. Onde é que chegamos? Onde é que chegamos? Chegamos a exageros, fez-se excesso de investimentos, fez-se investimentos completamente desajustados. Sim, mas o Governo está a fazer o contrário, ou seja, o Governo chega à autoestrada do Marão e bloqueia o investimento público. É assim, fez investimentos excessivos. O investimento público chegou a um limite insustentável, provocou o endividamento do país e, portanto, o estado em que estamos, isso é que é preciso pensarmos, não permite, cria dificuldades a que haja... Não se pode combater um erro com outro, não se pode combater um exagero com outro. Nem se vai fechar. Este Governo tem o exagero... Portanto, tem que haver aqui uma folga para investir. Este Governo tem o exagero do completo encerramento e suspensão e bloqueio da economia. Não é exagero, é imposibilidade de haver investimento público. Olha o exagero da estrada do Marão. Claro que há. Então, quatro exemplos de como podíamos rapidamente avançar para uma alteração desta política, o que passa naturalmente por não aceitar um pacto de agressão que impõe condições inadmissíveis ao país. Mas não só, que o país, através dos seus... enfim, dos partidos PS, PSD e CDS aceitaram. Não pode ser. Essa questão tem que ser revista, tem que haver uma ruptura com essa política. É uma questão essencial. Mas, em segundo lugar, como é que então se podia fazer uma redistribuição dos dinheiros existentes e de outros que se podem libertar através de uma renegociação da dívida urgente? Quanto mais se atrasar isto, pior. Porque não há crescimento económico enquanto continuarmos com esta política. Já se demonstrou que quanto mais se corta nos salários, que quanto mais se corta nas reformas, quanto mais desemprego temos, claro, mais recessão há, porque a maior parte das nossas pequenas e médias empresas trabalham para o mercado interno. Se as pessoas não compram, elas encerram. Está a haver uma média de 25 falências por dia, como se sabe. Bem, então, segunda medida, aumentar salários, aumentar reformas, acabar com os cortes do 13º mês e do subsídio de férias, e só isso ajudaria de imediato a dinamizar a procura e a dinamizar e se calhar a evitar o encerramento de muitas micro e pequenas empresas. Mas, em terceiro lugar, acabar com estes encerramentos também de serviços públicos no interior do país e no centro e em todas as zonas do país. Acabando com esse encerramento de serviços públicos e, pelo contrário, apostando num investimento público em serviços que são essenciais para a melhoria das condições de vida da população. Eu há bocadinho falei de um plano de emergência como um exemplo concreto de medidas imediatas para evitar uma tragédia. Mas isto deve ser incluído numa visão mais geral, num plano global, integrado do país, onde se dê resposta a estes problemas. Por exemplo, as nossas escolas a funcionarem em melhores condições, precisam de mais professores, precisam de mais funcionários, precisam de mais apoios, precisam de mais técnicos de serviço social e de mais psicólogos. Tudo isto cria emprego e combate o desemprego. Os nossos serviços de saúde, em vez de encerrarem, ou os nossos hospitais, em vez de encerrarem, se mantiverem a funcionar em condições, precisam de mais pessoal e, portanto, têm melhores condições e, logo, combate-se o desemprego. Se os nossos jovens que acabaram aí... Tema, mas temos mesmo que entrar no intervalo, nós já voltamos para este debate. Mas já há todo aqui um conjunto de... através de um investimento público se apoia um setor privado e não apenas as grandes empresas da exportação, que é um erro que está a ser posto em prática por este governo também. Nós já regressamos exatamente neste ponto, agora fazemos uma breve pausa neste estado crítico. Até já.